A gente viu no vídeo anterior aquela ideia do input based que a gente vai usar para resolver depois outros problemas, mas em geral a gente assume que os dados estão distribuídos nos processadores da máquina que a gente está trabalhando. Então, é, uma maneira de usar essa ideia do input based é fazer uma simulação dela. Então, se você tiver os dados todos nos processadores inicialmente, mas você bolou um algoritmo que é baseado nessa técnica de input based, não tem problema. O que a gente pode fazer é uma simulação disso aí. Eu quero simular o input based, esse esquema input based. E aí, os algoritmos que fazem essa simulação, eles têm um nome aí que eu traduzi como o algoritmo da esteira, ou rotação, algoritmo da esteira ou rotação. E aí vocês vão entender a ideia dele, do porquê disso, que é o seguinte, então você tem lá os processadores P1, P2, P3, até o Pn, com os elementos x1, x2, x3, até o xn, então cada um deles lá tem um desses elementos. E aí o que a gente vai fazer eu vou ficar transferindo dados, cada processador, né, vai transferir dados para a sua direita e também para a sua esquerda, e também vai ficar lendo dados da esquerda e da direita, fazendo uma troca de informações. Mas os elementos originais, a gente pode pensar que são esses caras aqui em cima, é como se a gente estivesse transferindo eles sempre para a direita, mas em algum momento você vai transferindo o x1 para a direita, o x1 vai chegar aqui, eu vou começar a transferir ele de volta ao contrário aqui, até a gente ter de novo a configuração inicial. Então, para descrever esse algoritmo onde a gente vai fazer essa brincadeira aí, eu tenho algumas variáveis. Então, eu vou ter uma variável lá que é a xe, que ela vai ser responsável por ter o dado que a gente lê da esquerda. Aí você vai ter uma outra variável xd, onde a gente vai ler o dado, aqui era para ser dado, né? O dado da direita. Então, em um step a gente fez isso, lê um dado da esquerda, lê um dado da direita, e a gente tem que passar dados que a gente leu no step anterior para os nossos processadores da esquerda e da direita. Então, um dado que você leu numa iteração anterior à esquerda, ele vai ficar salvo numa variável xe barra, e esse cara agora, então, ele é um cara que você lê um dado da esquerda, por exemplo, o P3 aqui, ele lê um determinado dado da esquerda dele, o P2. Ele agora precisa enviar esse dado para a direita. Então, o valor que está lá em xe barra vai ser enviado para a direita. Direita. E a gente vai ter lá um xd barra, que é um dado que você leu da direita. Um P3 ele vai ler um dado aqui do P4, da direita dele. Agora esse dado ele vai ter que transitar no sentido contrário, então ele vai lá para a esquerda. Então esse cara aqui é um dado que vai ser enviado para a esquerda. Certo? Então, a cada iteração, a gente vai ler um dado da esquerda, ler um dado da direita, enviar um dado para a direita, enviar um dado para a esquerda, fazendo uma rotação de todos esses dados aqui entre todos os processadores. Então, deixa eu colocar um pequeno pseudocódigo do algoritmo aqui, depois a gente vê um exemplo de simulação desse algoritmo. Então, eu vou ter lá o meu algoritmo com os dados x1 até xn distribuídos inicialmente entre cada um dos processadores, P1 até Pn. E aí o que eu vou fazer é que em paralelo, então cada PI lê um dado da esquerda e salva
em XZI. Ele vai fazer isso aqui, vai fazer a mesma coisa para um dado lido da direita, então ele vai ler um dado da direita e salva em XDI, certo? E agora ele vai pegar o dado que ele tinha anteriormente em XE barra e vai transferir para a sua direita. Então ele vai transferir para a direita dado em XE barra e vai fazer uma transferência para a esquerda do dado em XD barra. E aí ele faz a atualização desses dois dados aqui para a iteração seguinte. Então ele vai lá fazer o XE barra é o XE e o XD barra recebe o XD. Então para a próxima iteração ele vai transferir para a esquerda esse dado e para a direita esse dado aqui, numa próxima iteração, certo? Então, em paralelo, todo mundo vai fazer isso aqui. Agora, quantas vezes a gente vai fazer isso aqui? Então, depende do objetivo do seu algoritmo. Se for só inverter os dados, vai fazer N vezes, mas se você quiser voltar à sua situação inicial, você vai repetir esse cara aqui duas N vezes, certo? Você repete esse processo aqui duas N vezes. Então, deixa eu abrir aqui só para a gente ver um exemplo. Então, inicialmente a gente tem o seguinte, então vou botar aqui, eu tenho P1, P2, P3, P4, P5, P6. E aí eu vou botar em cima aqui os dados que você tem inicialmente, que você vai ficar enviando para a direita, embaixo os dados que você tinha recebido antes da esquerda e vai ficar mandando para a direita. Então vamos dizer que inicialmente você tem os dados aqui 3, 4, 2, 6, 1 e 5, certo? Então esse dado vai ser enviado para a direita, esse dado 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 para a direita. Aqui, como a gente está no fim, ele vai ser enviado para ele mesmo aqui para baixo, que inicialmente a gente tem valores não definidos. Esse aqui são os caras que a gente está empurrando, que a gente está enviando para a esquerda. Então esse cara aqui eu vou enviar para a esquerda, esse cara aqui eu vou enviar para a esquerda, assim por diante, para cada um dos dados ainda não definidos. Então ali em cima a gente tem os dados originais. Então, a mesma coisa que o P1, ele tinha que enviar esse dado aqui para a esquerda, só que ele não tem, ele vai enviar para ele mesmo para essa outra variável aqui, que é o dado da esquerda que ele está recebendo, que ele tem que enviar para a direita numa iteração seguinte. Então, numa próxima iteração desse algoritmo, o que a gente vai ter é essa situação aqui. Então, o 3 foi enviado para a direita, ele vem para cá. O 4 foi enviado para a direita, o 2 foi enviado para a direita, o 6 foi enviado para a direita, e o 1 foi enviado para a direita, o 5 foi enviado para a direita, só que esse é o de processador, então ele vem aqui para essa própria variável dele aqui. E aqui a gente tem as variáveis que estão sendo enviadas, os dados que estão sendo enviados para a esquerda. Que aqui é tudo valores não definidos ainda. E aqui a gente tinha o dado não definido que foi enviado para esses caras. Então, no próximo passo, a gente tem essa configuração e o que vai acontecer no passo seguinte é que você tem que enviar esse dado para cá, tem que enviar esse dado para cá, para a direita, e assim por diante. E esse dado aqui para a esquerda, esse para a esquerda, esse para a esquerda, esse para a esquerda e assim por diante. Então, esse negócio vai ficar se repetindo. Depois de N passos, a gente vai ter essa configuração aqui, onde a gente vai ter os dados invertidos. Então,
aqui eu vou ter os números 5, 1, 6, 2, 4, 3. E aqui os valores não definidos, que estão sendo enviados para a direita. E aqui os dados que a gente vai continuar enviando para a esquerda. Certo? Então, nota que depois de N iterações a gente inverteu o vetor, mas isso não quer dizer que todos os processadores tiveram acesso a todos os dados, né? Então, o processador 1 aqui, por exemplo, ele só tem acesso, fora o 3, que é o dado que ele tinha inicialmente, ele só vai ter acesso ao número 5. Ele não viu ainda os outros dados que tinham na entrada. E para que isso ocorra, então a gente tem que fazer, continuar com essa rotação por mais n passos. Mas uma coisa interessante que ocorre aqui é que se você considerar essa configuração que a gente está aqui inicialmente, eu posso pensar que a gente está simulando aquele modelo input-based, certo? Que a partir de agora, então, tem lá os números 3, 4, 2, 6, 1, 5, que vão sendo dados na entrada para o processador P1, que vai distribuir esses caras depois para os demais processadores, certo? Então, a grande ideia desse algoritmo da esteira, ou algoritmo da rotação, é que a gente pode, com o tempo θ de n, fazer uma simulação de algoritmos que são baseados nessa ideia de input-based. E aí a gente vai ver um algoritmo de ordenação que utiliza essa ideia, e aí a gente vai ver que com um custo mais de θ de n a gente pode assumir que a gente tem um linear array com os dados distribuídos na memória e resolver o problema da ordenação com somente esse custo a mais. Tá legal?